Bom, vamos lá, né, gente? Estamos ao vivo no YouTube. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Bom, então nós temos aqui já o Regivan Andrade, o Regivan que já tem tempo, que acompanha já os meus vídeos que eu sei, né? Acompanho bastante os comentários dele, um abraço para ele. Ele pergunta aqui, né, sobre meus planos, né? Com relação ao canal, as videoaulas. Pois é, basicamente o meu plano, em linhas gerais, qual é o objetivo do canal? O objetivo do canal é disponibilizar videoaulas de todas as disciplinas de matemática de um curso de exatas. Então, o que aconteceu? Eu comecei com cálculo 1, já fiz geometria analítica, estou tentando o cálculo 2, e a ideia é fazer todos, cálculo 3, 4, álgebra linear, álgebra, análise, estatística, todas as disciplinas que você tem no curso de graduação de matemática, e, claro, tem algumas disciplinas no curso de matemática que também tem no curso de engenharia, eu quero fazer. E eu comecei exatamente com as disciplinas de cálculo 1, geometria analítica, etc., que são básicas, né? E são disciplinas que todo mundo faz, na verdade. Não importa se o cara faz engenharia, se o cara faz matemática. Então, essa que é a minha ideia, né? O plano do futuro seria, basicamente, dar uma adiantada em algumas videoaulas. Eu também estou com uma ideia, na verdade, de, depois que eu conseguir terminar esse curso de cálculo 2, fazer uns vídeos de exercícios sobre o cálculo 1, o 2 e a geometria analítica. Isso é algo que a gente pode comentar a parte dessa questão de exercício depois. E esse é minha ideia. Eu também eu tenho ideia de planos para o futuro também. Seria o quê? Seria exatamente ah, algumas atualizações na página, né? Algumas atualizações do LCM aqui no .org, né? Adicionar alguns exercícios lá e coisas do tipo também. Eu gostaria de saber também, Bruno Menezes, eu gostaria de saber também, inicialmente, sua formação acadêmica. Desejo um dia cursar graduação em matemática. A minha graduação, eu fiz em licenciatura em matemática, tá? Na UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, isso. E depois da graduação, eu logo, assim que eu me formei, eu emendei e fiz uma especialização em educação matemática. Depois o que eu fiz o mestrado em modelagem computacional. Aí o Bruno mesmo falou que um dia quer fazer matemática e tal. Beleza, ótimo, né? Será mais um colega aí no futuro, né? Um sofredor, como a gente brinca, né? Que a nossa profissão tem vários probleminhas atualmente, né? Mas a gente só pode torcer para que melhore essa questão, né? E agora, William Ferreira, quais livros você recomenda para quem tem dificuldade em matemática? Pois é, né? Que livros eu recomendo para quem tem dificuldade em matemática? A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: essa questão de livro, tá? O importante é o livro que você melhor se adaptar. Não adianta eu falar para você, pegue tal livro e de repente você lê aquele livro e não gosta do livro. É uma questão muito especial, muito particular, cada livro, né? Mas, por exemplo, para pessoas que têm grande dificuldade em matemática, para começar de repente a matemática superior, no caso eu acho que deve estar falando em relação à matemática no nível superior, né? Tem um livro que seria Matemática para o Ensino Superior, que ele vem abordando o limite, derivada integral de uma linguagem muito mais simplificada, né? Que seria o livro de... Eu cito esse livro no curso de cálculo 1, Silva, se não me engano agora. Silva, né? Agora tem que ver lá no vídeo, vocês depois dão uma olhada lá, no curso de apresentação de cálculo 1. Mas é aquela história, né? Para iniciar aquele curso, né? Tem também, na versão em inglês, tem um livro que traduziram, depois português, Cálculos for Dummies, mas eu não lembro agora, não sei como é que ficou, acho que ficou Cálculo para Leigos, né? De repente você pode dar uma olhada nesse livro, né? E outra coisa, aquela história, né? Às vezes você tem a dificuldade na matemática, a sua dificuldade está lá atrás, às vezes. Você acha que é em cálculo, mas não é. É em conteúdos lá de matemática do ensino fundamental. Então, fazer uma revisão, ir lá no meu parceiro NERC, né? youtube.com/NERC, ver as videoaulas dele, com certeza pode lhe ajudar bastante. Regivan, se eu pretendo ensinar a usar o Linux, né, o Ubuntu, né? Quem sabe, né? Umas videoaulazinhas no futuro, né? Linux, né? Falar de Ubuntu. Tem algumas coisinhas que eu quero fazer, Regivan. Porque tudo que eu pensar em fazer extra é algo que eu acabaria tomando tempo de fazer as videoaulas, que é o principal. Por exemplo, eu queria fazer um curso de LaTeX, eu queria fazer um curso de Sage, e outras ferramentas que de repente são para estudar para matemática, né? Envolvidas com matemática.
E com certeza, de repente, um curso sobre Linux, mas eu acho que já tem curso sobre Linux no Ubuntu no YouTube, né? Acho que você acha bastante material sobre isso, né? Talvez se eu fizesse, então, como eu falei, coisas específicas para matemática, né? LaTeX, ou LaTeX, como você preferir. Também o Sage, coisas do tipo, né? Sempre na filosofia de programas livres, né? Aí, ó, apareceu Bruno Menezes, funções, trigonometria, logaritmos, base mínima para cálculo 1. Pois é, funções, né? Funções digamos que é base mínima para cálculo 1, né? E, claro, a parte de produtos notáveis, radiciação, potenciação, coisas desse tipo, né? Eu tenho um colega que uma vez fala um negócio que a gente ouvindo assim, às vezes fica meio chateado o aluno, mas se a pessoa faz uma boa sétima série, ele consegue fazer aquela parte de limites, né? Claro que aqui é uma brincadeira isso, mas em que sentido ele está falando? Ele está falando que lá na sétima série você vê produto notável, você vê simplificação algébrica, na oitava também, né? Mas é natural, a pessoa às vezes não teve um ensino fundamental bom, né? Então ele vai ter que depois se virar com o que tem, né? E aí tem que fazer revisão. É o que, na verdade, que a pessoa mais vai ouvir falar, né? Se vira, né? Então, o meu conselho mesmo é sempre esse. Quem está fazendo cálculo 1 agora e que não tem antes a disciplina de pré-cálculo, vai revisar a matemática de ensino fundamental e médio. Não tem jeito, não tem como você querer progredir no curso se você não conseguir fazer isso. E o pior é que a gente percebe, né? Quem é professor de cálculo sabe disso, a gente acaba ouvindo, né, pelos corredores, porque meu professor de cálculo é muito sacana, porque meu professor de cálculo é muito ruim, eu não consigo entender nada. Ou seja, sempre jogando a culpa pro coitado do professor de cálculo, né? E engraçado é que se você for analisar, isso é em todo o Brasil, você vai ver esse tipo de conversa. Quer dizer, todo professor de cálculo do Brasil tem problema? Então, na verdade, onde é que está o problema mesmo? A pessoa tem que reconhecer que, infelizmente, não teve um ensino fundamental e médio bom, né? E ele está na universidade agora, por N motivos, ele vai ter que revisar. Porque se o professor de cálculo parar para ensinar ensino fundamental e médio, ele, na verdade, não vai ensinar cálculo 1. Então, ele vai ajudar a progredir um ciclo vicioso. Quando você estava lá na oitava série, ele ensinaram coisa da sétima. Quando você estava no primeiro ano, ele ensinaram coisa da oitava. E assim foi empurrando com a barriga. Chega no nível superior, a gente tem a tendência no nível superior, na universidade pública, a gente barra, né? A gente, agora você já está muito grandinho, já está adulto, vai se virar, tá aqui algumas referências e que eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar, mas eu não posso parar o curso de cálculo, né? William Ferreira da Silva, o NERC é fera demais, passei no vestibular estudando sozinho e ele me ajudou muito. Agora o Aquino salvou-me muitas vezes. Pô, que legal, né? Que legal saber disso, William. É legal a gente ouvir esse tipo de coisa, né? Você saber que você está fazendo um trabalho que tem muita gente se beneficiando, né? Inclusive, William, o NERC também é uma inspiração para mim. Em 2010, quando eu comecei as videoaulas, o que aconteceu? Eu via que meus alunos de cálculo, aquela velha história, né? Não tinha aquele pré-requisito do ensino fundamental e médio. Aí, eu pensei inicialmente, veja só, em fazer videoaulas desse nível. Aí, claro, antes de eu fazer isso, o que eu fui fazer? Fui procurar para ver se tinha. E não é que eu encontrei lá, nos primeiros canais do NERC, aí foi uma amizade que começou ali desde aquele início. E aí eu pensando, pô, para que eu vou reinventar a roda? O cara tá fazendo muito bem. Então eu vou logo me dedicar ao nível superior, né? Então, foi assim que aconteceu. E agora, claro, ele ajudou você passou no vestibular, que bom, e agora minhas aulas estão lhe ajudando, né? Que bom, né? Ótimo, é muito bom saber disso. Opa, tem um comentário aqui no Facebook, eu vou ler, da Deise Oliveira. Muito obrigado pelas aulas de GA, tem me ajudado muito. Valeu, Deise. Eu fico muito feliz que minhas aulas de geometria analítica estão lhe ajudando, né? Ela falou aqui, o Felipe Mota falou que faz engenharia, está no segundo ano, passei no primeiro ano graças ao seu canal. Falou, na verdade, Felipe Mota, você não passou graças ao meu canal, você passou graças ao seu esforço, né? As minhas aulas lhe ajudaram, ótimo, muito bom. Mas, no fundo das contas, não foram minhas aulas que não fizeram todo o curso para você, né? Tem que sempre pensar assim, é uma ajuda, né? E aproveitando também, falando para algumas pessoas, vou aproveitar para dar esse recado, né? Que nas videoaulas, o que acontece, né? Que às vezes eu vejo as pessoas reclamando de algumas coisas e tudo, e, por exemplo, em relação aos primeiros vídeos do curso de Cálculo 1, eu realmente acho que a fala está rápida e eu inseri poucas pausas. Eu tenho que mudar isso, eu pretendo regravar as primeiras aulas do curso de cálculo. No curso de Geometria Analítica, praticamente não tem essa reclamação, e o do Cálculo 2 também não ouvi ainda. Por quê? Porque eu peguei como é que era o jeito da coisa, digamos assim.
Mas é aquela velha história, é uma videoaula. A minha ideia é, vai pausando as videoaulas sempre que você precisar. E outra, eu sempre uso aquela ideia de não botar todos os passos. Por quê? Isso é de propósito. Não é porque eu quero sacanear você quando estou colocando. Não, eu estou fazendo isso para que você pause a videoaula, que você vá lá e faça na mão aqui da parte. Se você tiver alguma dúvida, não tem problema, você envia por comentário, que assim que eu puder eu vou responder. Então, essa parte de você ter que fazer o trabalho é importantíssimo para você poder aprender. Se eu já desse tudo mastigado para você, tudo já feito no vídeo, o seu aprendizado poderia ser muito menor do que é você procurando também. Então, é uma estratégia pedagógica. Não é porque eu quero sacanear você, tá? É uma estratégia pedagógica. O áudio tá bom, o vídeo tá beleza. O Regivan dizendo que o aparato tá ótimo, né? Aparatos técnicos estão ótimos. Na verdade, aparato, eu só estou aqui com esse fone, que inclusive foi uma doação, tá? É legal falar isso. A pessoa foi lá no meu canal, tem lá no lsmakino.org, tem uma parte lá de ajude e tem um botãozinho de doação. O rapaz, ele não queria que eu agradecesse ele nas redes sociais, pediu para não citar o nome dele, então eu não fiz isso, né? Mas ele mandou um valor que foi referente ao comprar esse fone, bem legalzinho. E esse microfone de lapela aqui, ó, detalhe, adivinha quem me deu? NERC. Então, quer dizer, também foi uma contribuição lá do meu parceiro NERC. Victor R. Storm HD. Ô, pessoal, desculpa quem eu de repente leu o nome errado, é que tem uns nomes de usuários que realmente são mais trabalhosos para ler, mas vamos lá, Victor. Estou fazendo engenharia da computação e vou dizer uma coisa, cálculo 1 agora está dando uma dor de cabeça de tanto se esforçar, certo? Achei integrais a maior dificuldade em cálculo, mesmo me dando bem. Engraçado, né? Quer dizer, você falou que está fazendo engenharia da computação, cálculo 1, dando dor de cabeça de tanto se esforçar, natural, vai se esforçar pra caramba mesmo, isso aí. Na verdade, cara, falou em fazer curso de exatas, bicho, não tem jeito não, cara, é muito esforço. Não tem como comparar um curso da área de exatas com outros cursos, que eu não vou citar aqui para ninguém ficar chateado com a gente, né? Mas o curso na área de exatas realmente tem um diferencial, né? A dificuldade Bom, enfim, né? Não vou nem comentar. Vamos lá. Vitor, aí ele falando que achou integrais mais difícil do que as outras coisas. Bom, talvez seja porque você, quando chega em integral, já tem que saber calcular a derivada muito bem, já tem que estar muito bem nas partes de simplificações. Frações parciais, você tem lá simplificações com polinômios, né, para trabalhar com as frações algébricas. Quando chega em integrais trigonométricas, tem lá substituição trigonométrica pra caramba para poder fazer. Então, talvez seja isso, né, acumula, claro, né. E ainda tem questões de integrais, que são questões daquele tipo assim, ache a área entre duas curvas, onde a pessoa se perde para poder entender o enunciado. Depois chega a parte, eu não sei se você já viu, chega uma parte de volumes, calcula o volume, tal, da função, da curva girando em torno de tal eixo. Aquilo ali, às vezes, o aluno não consegue armar a integral, digamos assim, né? É uma dificuldade que tem. Mas isso é uma dificuldade geral. Essa é a dificuldade de você ter um problema e traduzir na linguagem matemática. Isso é uma dificuldade que as pessoas apresentam desde lá da base, né? Não é só no nível superior, não. Mas que bom que você está se esforçando, cara. E eu espero que meus vídeos estejam lhe ajudando e que você esteja conseguindo. Você falou que se deu bem, né? Mesmo se dando bem em cálculo 1, achou dificuldade integrais. Mas é isso mesmo, cara. Sentar a cadeira sentar a bunda na cadeira e estudar, cara. Não tem. É uma frase que eu sempre gosto de falar, vou aproveitar para falar aqui, né? Sem esforço não há ganho. Então, sem esforço não há ganho. Quer dizer, se você for pensar tudo na sua vida, em todos os aspectos, se você não tiver esforço, dificilmente você vai conseguir ter um ganho sobre aquilo ali, né? Muito difícil. Bruno Menezes, Luiz, e tem mais uma coisa para te parabenizar. Um dia postei uma dúvida em um de seus vídeos e acho em torno de 2 dias você me respondeu. São poucos que respondem. E ainda com essa coisa, Bruno, valeu. Eu procuro responder com certa frequência as dúvidas que são postadas nos vídeos, tá? Inclusive, falando em comentários, o YouTube mudou o sistema de comentários dele, tem uns detalhezinhos agora aí, que talvez algumas pessoas não estão conseguindo fazer comentários nos vídeos e tal, ou às vezes eu posso demorar mais para poder responder, devido a essas mudanças que teve no sistema de comentários do YouTube. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre isso, vocês vão achar todos os detalhes sobre isso, tá? E sim, eu costumo responder, agora sempre lembrando que é bom a gente falar, viu, Bruno? Que às vezes eu tô lá num vídeo, o que é normal acontecer, né? O cara vai lá em cálculo 1, tem uma dúvida, tem um exercício que não está no vídeo, ele posta na seção de comentários do vídeo. Olha só, eu não costumo responder exercícios que estão fora das videoaulas. Por quê? Porque você já imaginou
Todo mundo fazendo cálculo 1 no Brasil assiste minha videoaula, manda um exercício. Daqui a pouco vai ter tanto exercício na seção de comentários do vídeo, que se a pessoa quiser uma informação específica sobre o vídeo, ele não vai achar, porque vai ter muitos comentários que são fora do vídeo. Então, o que eu sempre recomendo? Pega um fórum de discussões mais geral. Tem um fórum muito bom que eu sempre recomendo, inclusive nos vídeos de apresentação eu sempre falo, que é o ajudamatemática.com. Então, www.ajudamatemática.com. Tem milhares de usuários nesse fórum. Eu não sou responsável por esse fórum, é bom lembrar disso. Apesar de participar dele, de vez em quando eu respondo lá por lá também, mas eu não sou o dono desse fórum, não sou responsável, não tenho nenhuma relação com esse fórum. É só uma outra ferramenta que eu acho interessante também, eu acho legal a pessoa saber e usar, tá? Principalmente para essas questões à parte, que não estão especificamente na videoaula, tá? E, claro, eu tenho que pedir, agradecer a compreensão de vocês que entendem isso, né? Às vezes a pessoa acha que é, porque ele não quer responder. Não, é porque senão vai virar uma bagunça mesmo, tá? Regivan, suas aulas têm média de 15 minutos, pretende colocar aulas com 50? Como geralmente é uma aula tradicional na universidade? Olha só, é interessante essa pergunta do Regivan, né? Bom, as minhas aulas, elas são limitadas em 15 minutos de propósito, tá? Eu não tenho intenção de fazer uma videoaula de 50 minutos. Por quê? A minha ideia é fazer videoaulas concentrando nos tópicos principais de cada conteúdo. Porque eu, sinceramente, enquanto espectador, por exemplo, eu não gostaria de assistir uma aula de 50 minutos. Claro, tem pessoas que gostam. Tem outros canais, inclusive, que usam aquela ideia de filmar a videoaula do professor, né? Tem um canal, www.youtube.com/UniversPTV. Acho que é UniversPTV. Esse UniversPTV é lá de São Paulo, né? E esse canal, eles têm, com certeza, às vezes você já sabe sobre esse canal, eles filmaram uma opção de videoaulas dos professores lá da Unicamp e outros cursos também, e colocaram no ar. Mas é a videoaula completa, é a videoaula como você tem lá na parte física, né? Então, se você quiser dar uma olhada como é que é um curso no nível superior, é mais ou menos daquele jeito. Mas realmente eu não tenho intenção de colocar aulas com mais de 15 minutos. Eu prefiro continuar concentrado em 15 minutos. E isso é mais outro detalhe, né? Por que não tem tantos exercícios nas videoaulas? Exatamente porque eu delimito para ser 15 minutos. A minha ideia é que a pessoa possa, em 15 minutos, assistir aquele vídeo, servir como uma base, ele pega um material extra, eu sempre recomendo isso. As minhas videoaulas não são para substituir os livros. É bom falar isso aqui. Você tem que pegar um livro, claro, e se você tiver com dificuldade, você pega a videoaula e ajuda uma coisa para ajudar na outra. Eu não tenho a menor intenção de substituir um livro. Até porque qualquer aula, por maior que seja, não substitui um livro. O professor pode ser o melhor professor do universo. A aula dele só não vai substituir o livro. Você não pode menosprezar milhares e milhares de páginas, milhares e milhares de textos que você tem muito antes daquele professor existir, né? Então, ajuda a aula, claro, dá aponta o direcionamento, mas não substitui os livros, tá? Adriano César, parabéns, você ajuda muita gente com suas aulas, mas você teria uma dica para ajudar a fixar o aprendizado de uma maneira que fique mais difícil de esquecer? Bom, eu acho que minha dica pode até parecer óbvia, mas é treino, cara. Se você for pensar, qualquer coisa na sua vida, muito provavelmente qualquer coisa da sua vida, você só vai aprender com treino. Eu mesmo não lembro de nada na minha vida que eu tenha aprendido assim sem treino, né? Na parte de matemática e todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, você tem que treinar. Eu tenho que fazer 1000 questões de limites? Não. Você não precisa fazer 1000 exercícios de limites. Você precisa fazer uma quantidade que você acha confortável, tá? E que você já se sinta à vontade na resolução. Não é quantidade, é qualidade. Às vezes você faz 20 exercícios de limites bons e você já está com a qualidade e consegue ter um desenvolvimento que uma pessoa que fez 1000 exercícios não sabe. Então não é quantidade, é qualidade, tá? Então treino, cara. Fixar é treino. E outra, você vai perceber o seguinte, quando você chegar em cálculo 2, você vai usar o conhecimento de cálculo 1. Então isso já vai entrando no seu sangue, digamos assim. Quando você chegar em cálculo 3, vai usar o cálculo 2 e o cálculo 1. Cálculo 4, cálculo 3, 2 e 1. Então vai entrando no seu sistema que você começa a ficar já vendo integral, limite, derivado em tudo que você olha, né? Fica natural, né? Da mesma forma, por exemplo, a criança aprende a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Lá no ensino fundamental e médio. Lá no primário. Isso ele carrega a vida inteira, fica natural para ele. A mesma coisa vai acontecer com você, vai ficar natural o cálculo, a geometria analítica e tudo, né? Não se preocupe não, é uma questão de tempo. E treino, cara, não pode deixar de treinar não. Interessante também, vou aproveitar para comentar isso, né?
Às vezes eu recebo mensagens do tipo, professor, eu consigo aprender na sua aula como eu aprendo durante 2 horas lá na universidade. Eu aprendo com você o que não aprendi em 2 meses, e coisas do tipo. Olha só, o que eu faço não tem nada de mágico, se você for pensar. O porquê que você consegue aprender melhor? Pelo menos isso é pelo que eu percebo, né? E outra, se você for analisar, esse tipo de comentário aparece em vários vídeos de vários outros professores. Então, o que acontece? Não é que o professor, entre aspas, digital é melhor do que o professor real. Eu também sou um professor real. E é muito provável, inclusive, que as pessoas, de repente, aprendem mais no meu vídeo do que na minha aula presencial. E por quê? Onde é que está o problema disso, né? A questão é que, primeiro, quando você vai para uma aula virtual, digamos assim, digital, você procurou aquela aula. Você está concentrado naquela aula. Você foi lá no YouTube e quis aprender aquele conteúdo. Então já é outra história. Você foi na hora que você achou melhor. Enquanto que na universidade, você vai no horário que tem a aula, que não necessariamente é o melhor horário para você. Segunda distração, né? Você está lá na sala de aula, você está olhando para aquela coleguinha que é gostosa, está olhando para aquele coleguinha que é gostoso, não sei o quê, distrai totalmente e não presta atenção na aula. Está preocupado com qual é a camisa que o professor está vestindo, se o professor está com uma camisa boa, se não está, se o professor está com um sapato bom, se não está. Isso é natural. Está olhando para a janela para ver a paisagem lá da universidade. Então você está distraído com várias coisas. Na videoaula não existe isso. É você, a tela, nesse estilo de videoaula onde não aparece o professor, né? Você, a tela e a voz da pessoa. Acabou, mais nada. E o quadro aparecendo. Então eu acho que isso tudo influencia bastante nesse fenômeno, digamos assim, que as pessoas ficam colocando no YouTube, de que estão aprendendo com esse estilo, né? Essa é a ideia que eu percebo, né? 2 pontos chaves. Primeiro, o interesse. A pessoa teve interesse de procurar aquela videoaula naquele momento, que para ele é melhor. Segundo, a atenção, toda voltada àquilo, da distração. E tem um terceiro fator. A pessoa pode repetir o vídeo 1000 vezes se ele quiser. Só que na sala de aula, ele não vai pedir para o professor repetir 1000 vezes. Ele não vai querer fazer isso. No máximo 2, 3. Ele não vai querer, ele vai começar a achar que está incomodando repetir. Com videoaula não existe isso, você pode repetir quantas vezes. E ainda tem outro detalhe que é bom citar. Você está lá na videoaula de cálculo, tem um conteúdo que você não entendeu. Deu uma pausa, foi para outro conteúdo, outro livro, outro vídeo, aprendeu e volta. Tudo muito rápido. Enquanto que numa aula presencial, não dá para você pausar o professor, ir lá no caderno, ir lá em outro lugar, procurar algum conteúdo anterior, aprender e voltar e dar play de novo. Enquanto que videoaula você consegue. Então eu acho que é isso que é o chave aí da questão. O Bruno Mauro Gamer, né? Gamer. Luiz, eu tenho uma dúvida. Eu faria o curso ano que vem de matemática, porém não sei se devo optar bacharelado ou licenciatura. Você poderia fazer a diferença? Rapaz, aí agora vem, ó. Diferença entre bacharelado em matemática ou licenciatura em matemática, né? Pois o que acontece? Olha só, basicamente, se você for perguntar para uma pessoa qual a diferença de licenciatura para bacharelado, essa pessoa vai querer lhe dar uma resposta preguiçosa. E a resposta preguiçosa que ela vai lhe dar é o seguinte: bacharel é para ser pesquisador e licenciado é para ser professor. Essa resposta é preguiçosa e é fora de contexto. E é interessante explicar. Tanto se você fizer bacharelado em matemática, quanto se você fizer licenciatura em matemática, você vai poder virar os dois. Você vai poder ser um professor, você vai poder ser um pesquisador. Não tem diferença. Eu sou um licenciado em matemática, fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado e hoje eu sou um professor na universidade e também faço pesquisa. Então, quer dizer, eu sou os dois. E o outro cara que faz bacharelado, tem um colega que fizeram bacharelado, que é a mesma coisa, são professores e são pesquisadores, né? Então, não é que você é específico, uma coisa ou outra. Agora, qual é o diferencial, né? O diferencial é que a primeira parte do curso de bacharelado e licenciatura vai ser a mesma. Você vai ter cálculo 1, 2, geometria analítica, álgebra linear, álgebra, análise. Tem um núcleo em comum, vamos botar aí metade do curso. A outra metade do curso de licenciatura, você vai estudar disciplinas que a gente chama de pedagógicas. Política da educação, psicologia da educação, metodologias de ensino, coisas do tipo. Que é aquele ferramental teórico, pedagógico, para você tentar melhorar mais a sua dinâmica, a sua didática, digamos assim, em sala de aula. Vamos botar assim, em linhas gerais. Enquanto que no bacharelado, o que o cara vai fazer? Ele não vai ter essas disciplinas. O que ele vai ter é uma continuação, um aprofundamento daquelas disciplinas do primeiro bloco. Por exemplo, só para você ter uma ideia, digamos que tivesse cálculo 1, 2, 3 e 4, vamos supor, no bacharelado e na licenciatura. Aí o bacharelado, o cara vai ter o cálculo 5. Em vez de ter uma didática. Vamos botar assim em geral, não é exatamente assim, mas é para você entender, tá? No final do processo, se você fez licenciatura em matemática, se você fez bacharelado em matemática, fez um mestrado, não importa, você vai poder fazer concurso para ser um pesquisador, você vai poder fazer concurso para fazer professor, não tem diferença. Depende do nível, claro, estou falando do nível superior, mas aí é interessante a gente botar isso na conta.
Se você vai fazer um concurso para nível fundamental e médio, só se você tiver licenciatura. Se você tiver bacharelado, você não pode. Se você vai fazer um concurso para ser professor do nível superior, aí não importa se você fez licenciatura ou bacharelado. Alguns concursos também não exigem que a pessoa tenha feito bacharelado. Por exemplo, tem alguns concursos específicos da Petrobras, que é para matemático, que não aceita o licenciado. Ele quer o bacharel. Que é para o cara tentar depois lá dentro trabalhar também com coisas mais avançadas e tudo, não que o cara da licenciatura não consiga, é claro que ele consegue, é só ele ter o curso a mais, o mestrado, o doutorado, ele vai conseguir do mesmo jeito. Mas é mais ou menos essas linhas gerais. Então, o que você precisa fazer é o seguinte, né? O que você pretende fazer no futuro? Se você quer dar aula para ensino fundamental e médio, essa é a sua intenção, então você vai ter que fazer licenciatura, porque como bacharel você não vai poder, com o diploma de bacharel, você não pode fazer concurso para trabalhar no ensino fundamental e médio. Se você pretende dar aula na universidade, então indifere, tanto licenciado quanto bacharel. O que o pessoal costuma falar e fazer a brincadeira é que é o seguinte: o mercado de trabalho como um todo, é mais fácil você ter emprego para o licenciado do que para o bacharel. Por quê? Porque licenciado o cara pode fazer concurso para ensino fundamental, para ensino médio e para ensino superior, enquanto que o bacharel não, né? É bem verdade, como eu falei, tem aquelas seleções, aqueles concursos da Petrobras, por exemplo, que é para bacharel em matemática, que o licenciado não faz. Mas em números, a probabilidade de você arranjar um emprego como licenciado é maior. Em escola particular é indiferente porque, infelizmente, no Brasil, inclusive, nós temos uma cultura que não importa o que você fez, você consegue ser professor na universidade, numa escola particular. O cara nem precisa ter feito matemática, ele pode ter feito qualquer outro curso, não sei, qualquer outro, se ele sabe, no mínimo, enrolar sobre matemática, e tiver o QI, né, o que indica, ele acaba dando aula nas particulares. A gente sabe que é assim que acontece, as particulares não vão assumir isso, claro, né? Mas é o que acontece, não precisa ter formação em nível superior em matemática, né? O que é muito ruim, né? Seria muito bom se a gente tivesse, enquanto professor de matemática, existisse uma carteirinha, igual existe carteirinha para outros órgãos, para o engenheiro, para o advogado, para o médico, etc., né? Que tem carteirinha específica. Infelizmente a gente não tem. Bom, vamos aqui agora, Bruno, né? Falando que pausar, voltar, anotar e assistir novo. Pura verdade. Pessoal, desculpa aí, um barulho que teve aqui agora. Só um instantinho que eu vou ter que fazer um breve pausa aqui. Bom, então vamos lá, né? Sim, Bruno, pausar a videoaula, voltar e anotar. É sempre essa a ideia, né? Não é, o cara, às vezes a pessoa quer assistir 15 minutos direto e achar que vai aprender o conteúdo. Não existe isso. Matemática você tem que parar, você tem que fazer na mão, você tem que fazer a conta que precisa. Não tem como, não existe uma varinha mágica, né? O meu vídeo não faz mágica, né? Deixa eu ver aqui. O Leno Silva, a parte da menina gostosa é pura realidade. Elas insistem em tirar nossa atenção. KKK. Que come. Leno. Dá uma distração, né? E o menino gostoso também, não vamos tirar também a menina, né? A menina também vai se distrair com um coleguinha gostoso, né? Ela também tem vontade, da mesma forma que você tem vontade, né? Então a distração é interessante. Vamos lá, pessoal. Edson Pinheiro. Vejo uma dificuldade muito grande para quem entra em universidade, principalmente aqueles que saem do ensino médio há mais tempo. O que acha a disciplina como pré-cálculo para ajudar? Olha só, Edson. O que acontece, né? Do ponto de vista teórico, na minha cabeça, na minha concepção de hoje, é o seguinte: não era para existir o pré-cálculo. Por quê? Mas por que ele hoje tem que existir e por que ele existe em universidades? Porque a gente sabe que é exatamente o que você está falando. As pessoas estão saindo do ensino fundamental e médio sem a base. E você falou de quem está estudando há mais tempo, não precisa nem estar estudando há mais tempo, não. Pega um aluno hoje de terceiro ano, que está se formando no final do ano lá numa escola pública. É muito provável que ele não saiba muita coisa de matemática. Tem inclusive estatísticas que mostram que apenas 10% das pessoas que concluem, parece, ensino médio, concluem com o nível esperado de matemática. Então esse cara, pelas várias formas como o governo está adotando, existem várias metodologias hoje em dia, esse cara entra na universidade, digamos. E aí ele entra na universidade querendo fazer, de repente, um curso de engenharia, de matemática, sem saber trabalhar com frações, sem saber trabalhar com função. Como é que o cara faz cálculo 1 desse jeito? Não tem como. Então o pré-cálculo, respondendo a sua pergunta, só existe hoje o pré-cálculo, por quê? Porque o ensino fundamental e médio está ruim. Só por isso que existe. Se nosso ensino fundamental e médio fosse bom, da forma que era para ser, não teria sentido você ter pré-cálculo. Por que você vai ensinar no nível superior o que era para ensinar no ensino fundamental e médio? Pensa bem. Você só estaria empurrando com a barriga os conteúdos, né? Inclusive é engraçado, tem uma brincadeira que um professor meu fazia, que é o seguinte: cálculo 1, não sei se você sabe, mas antes da década de 70, existia uma época no Brasil, antes de 70, que cálculo 1 era ensinado no ensino médio, tá? O que aconteceu? Fizeram a reforma, botaram cálculo 1 para o primeiro período da universidade. Hoje em dia, cálculo 1 já está no segundo período. Por quê? Porque tem o pré-cálculo no primeiro. Aí esse meu professor comentava o seguinte: eu estou com medo de algum dia cálculo 1 for para o mestrado.
do jeito que a coisa está indo, né? Porque está só empurrando para frente. Então, quer dizer, isso é sério, temos que me preocupar bastante. Agora, na realidade de hoje, infelizmente, o pré-cálculo é, digamos, um mal necessário. Você tem que fazer porque simplesmente o aluno não consegue acompanhar depois do curso de cálculo 1, né? Mas não é toda universidade que tem não, tá? Tem algumas que não tem. É direto cálculo 1 para você, né? Regivan. Sim, e complementando sua pergunta, Elda, para aquela pessoa que não teve pré-cálculo na universidade, vai ter que estudar a parte junto com o cálculo 1, né? Não tem jeito, né? Regivan Andrade, pode deixar as molecadinhas do teacher gritar aí. Tá. É porque a Regivan está comentando que ele ouviu um gritinho de criança, é porque tem uma bebezinha de 1 ano em casa, né? Ano passado eu virei papai, né? Então, aliás, vocês agora percebem também um dos motivos que meu tempo diminuiu, né? Porque quem tem criança pequena em casa sabe que toma tempo, né? E é muito legal também, né? Te ri pra caramba, brinca pra caramba, é muito legal. Bruno Menezes, de fato, de minha turma de cálculo com 36, apenas 8 passaram. Pois é, Bruno, olha só, 36 alunos na sua turma de cálculo 1, só 8 passaram. Aí o que acontece? Eu tenho certeza que o resto da turma disse que o professor era ruim, muito provavelmente, né? Que o professor era muito carrasco, que o professor foi muito bruto, que o professor foi o capeta, digamos assim, na sala de aula, né? Mas, cara, vamos fazer análise. Será que esse pessoal realmente sabia, dominava a matemática básica? Será mesmo? Então, eu tenho minhas dúvidas, porque eu sei da realidade. Eu já trabalhei em três universidades diferentes. E nas três a gente percebe a mesma coisa, em regiões diferentes, em estados diferentes. E a gente percebe a mesmíssima coisa. Aquela falta da base lá atrapalha, é claro que vai atrapalhar, né? A matemática, não adianta você querer inventar muito. A matemática, ela segue um caminho de pirâmide, não tem jeito. Você tem a base, vai afinando, e o conteúdo, quanto mais vai avançando, mais vai precisando de pré-requisito, né? É aquela velha analogia que o pessoal faz do prédio, né? Você não vai fazer o primeiro andar do prédio primeiro antes da fundação, né? Dificilmente você vai conseguir. Sim, Regivan, quanto tempo o professor usa Linux? Regivan, eu posso dizer para você que eu uso o Linux desde 2000 e alguma coisa, rapaz, 2002, 2001, nem lembro. Depois de um certo tempo, mas eu continuava usando os dois sistemas, né? A concorrência, né? E o Linux. Mas hoje, e já tem uns 7 anos, por aí assim, que eu uso exclusivamente Linux. Nos meus computadores não entra outro sistema. Quando eu compro um computador, a primeira coisa que eu faço é formatar e colocar o Linux. Mauro, Jaime, né? Por que você usa o Linux? Qual a distribuição? Bom, eu uso o Linux pela filosofia. Se for fazer uma resposta rápida, pela filosofia. A filosofia de programas livres. E todos os programas que eu utilizei e que eu uso são programas livres. Minha videoaula, inclusive, é toda feita em cima de programas livres. Toda. Eu coloco, inclusive, no vídeo de apresentação do curso de cálculo 1, no vídeo de apresentação do curso de geometria analítica, no de cálculo 2 e na apresentação do canal, os programas que eu uso. Mas é 100% Linux. Então, eu uso pela filosofia, que ele é livre, né? Eu uso pela segurança, eu uso pela qualidade, eu uso por todas as questões envolvidas, mas principalmente pela filosofia. A filosofia que envolve o Linux, que é a filosofia de compartilhar, né? A filosofia de todo mundo se beneficiar com o trabalho de todo mundo, né? E eu faço forma isso. Engraçado, as pessoas falam de Linux aí, ó. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar um negócio. Olha a camisa que eu tô. Só pra poder variar, né? Gostaram aí da camisa? Deixa eu vir pra cá, que aí todo mundo vai poder ver, né? O velho Bontux, que é esse pinguinzinho, que é o símbolo do Linux, né? E lá atrás, o que você acha que está escrito na camisa? Seja livre, né? É engraçado, se você perguntar, agora que eu me toquei, estou usando por um acaso a camisa do Linux também, né? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Bruno Menezes, NERC e os livros de Dante, parceria ótima para estudar matemática de vestibular. Pois tem gente que gosta também muito do Fundamentos de Matemática, né? Que é uma coleção que as pessoas dizem que é só do IES e que não é só do IES, né? IES é um dos autores, tem vários outros autores. Inclusive tem livros da coleção que nem tem o IES no meio, mas as pessoas conhecem como um livro do IES, mas não é. Mas o Fundamentos de Matemática também, só que ele já é outro nível, né? O pessoal usa muito e é
Cara, videoaula e livro. Eu falei já isso hoje aqui. Videoaula não substitui livro. Você pode pegar o melhor professor do universo, o melhor professor da Via Láctea. Só a aula dele não vai substituir um livro, cara. Não tem como. Porque o livro você vai ter muito mais possibilidade de abordar mais coisas, mais exercícios. Não tem como se substituir. É uma ferramenta que as pessoas acham que é antiquada, mas não tem nada de antiquado. É ótima, né? Então, não substitui, cara. Não tem aula presencial que substitua o livro. Você tem, são os dois. Você tem um livro lá para estudar e tem uma videoaula para ajudar também. Sim, João Vitor, farei vídeo. Sou baiano também. Ô, Eldon Pinheiro. Sou baiano. Estudando em Minas. Você é um baiano estudando em Minas. Pois é, eu baiano também, né? De Feira de Santana, estudei em Minas 2 anos, né? E hoje eu moro em Minas, né? Wesley. Professor, em quanto tempo o senhor planeja ter um canal, todo o conteúdo de cálculo cara... não sei não, cara. Sinceramente, vamos imaginar que num ritmo bom, eu consiga fazer 2 cursos por ano. Num ritmo bom. 2 disciplinas por ano, né? Então, levaria 1 ano para fazer cálculo 2 de álgebra linear, por exemplo. Então, eu diria para você que para ter todo de álgebra linear e cálculo... Aliás, você falou cálculo de modo geral. E aí já era. Cálculo de modo geral vai ter 4 cálculos. 1, 2, 3 e 4. Então, para botar aí, cálculo 1, 2, 3 e 4, já fiz o 1, comecei o 2... Eu diria para você, chutando, uns 3 anos, para conseguir, 3 anos, 2 anos e meio para conseguir isso aí. E como eu falei, o projeto do YouTube é uma coisa que eu faço com todo o carinho, com todo amor, com tudo que você imaginar. Quero continuar fazendo, gosto muito do que eu faço. Só que eu tenho uma profissão, isso que eu faço é o meu tempo livre, digamos assim, é como se fosse a minha ONG, digamos assim, né? Então, eu não tenho como fazer vídeo todo dia, por exemplo. Se eu tivesse, seria muito mais vídeo que eu teria. Mas não é a minha realidade, né? Não é a minha profissão fazer vídeo para o YouTube, né? Thierson, faço engenharia da computação. Na universidade, meus amigos dizem não precisarem ter teoria da matéria matemática. Eu sempre discordo. Eles dizem que só precisam fazer cálculos. O que você acha? Pois é, Thierson. É interessante essa questão aí, viu? Da computação. Eu já dei aula para o pessoal da computação. Já dei aula também para um curso de tecnólogo na área de computação. E, na via de regra, a pessoa entra no curso de computação achando que ele só vai fazer... Primeiro ele entra no curso achando que vai aprender a clicar nas coisas, ficar usando a internet, usando escritório Office, essas coisas tudo. Não é. O cara vai aprender a parte teórica da coisa. Segundo, que o cara tende a achar que computação é só programar. Fazer programinha. Ficar fazendo aplicativo de celular, fazendo página na internet, fazendo programinha e tudo. Só que aí ele acha que a matemática não é útil, começa a achar que cálculo não usa para nada, que ele não usa limite derivado de nada, e não usa nada disso de cálculo para nada. Quando um coleguinha desse seu vinha falando isso pra você, que não precisa dessa parte, que não precisa, que não sei o quê, você só faz assim pra ele, ó, cara, você acha que não precisa não? Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, você como é um cara de computação, você deve gostar de ficar passeando aí pela internet, acesse uma página. A página que você vai acessar é o seguinte, www.lncc.com.br. LNCC é simplesmente o Laboratório Nacional de Computação Científica. Manda ele dar uma olhada lá no que o pessoal faz, para ele ver se ele precisa ou se não precisa de matemática. Tá? Só faz isso. Vou até colocar aqui, www.lncc.br. Manda ele acessar lá e manda ele dizer se... não deixou eu colocar com o link, só um instantinho, deixa eu fazer uma anotação aqui. Vou botar só... Tem www, vocês entendem, né? lncc.br. Manda ele dar uma olhada lá, ó. E aí ele vai pesquisar e vai ver se precisa ou não precisa lá de matemática e computação. Outra coisa também, você pode falar o seguinte, você imagina fazer uma simulação, ou fazer algum cálculo, ou fazer todo um estudo teórico para simular a prospecção de petróleo no poço, certo? Aí você acha que uma pessoa que só sabe fazer programação, não sabe nada de matemática, na teoria, vai conseguir fazer? Não vai, cara. Agora, aquela história, a brincadeira que eu sempre faço, Thiago, é o seguinte, o que a pessoa quer fazer? A pessoa quer ficar fazendo programinha de estoque de locadora, ele nem precisava fazer nível superior, ele só precisava, um cara de 15 anos hoje faz um aplicativo, ele vai lá, como programar um aplicativo, como programar um estoque de locadora, ele aprende a programar, não precisa de nível superior para isso. Quando ele vai para o nível superior, ele vai ter um diferencial que é exatamente a matemática, é a parte teórica que ele vai ter lá. Porque é um cara desse que depois vai conseguir programar um sistema de uma plataforma de petróleo, ou que vai, de repente, programar um sistema que faz uma simulação de um avião, e muitas outras coisas. Eu ficaria um dia inteiro aqui citando coisas para você.
Então, a pessoa que não acha que computação, não precisa de cálculo na computação, só faço isso. Vai lá, procura saber o que o pessoal no LNCC faz. O nome é computação científica, não é à toa. E pode pesquisar em outros lugares do mundo também. Não tem jeito não, cara. Você vai precisar. É o ferramental. Agora, se você quiser ficar fazendo programa de calculadora, ótimo, cara. A opção de vida é sua. Você vai ganhar seu dinheiro, vai ver sua vida, ótimo. Ninguém está me obrigando a fazer o nível superior, não. As pessoas ficam com a ilusão que tem que fazer o nível superior para ser alguém na vida. Não. Tem gente que nunca fez nem ensino fundamental e médio e conseguiu chegar bem longe. E nessa área de programação, então, cara, com a internet a pessoa aprende fácil, velho. Você vê direto você vê casa de 11 anos que fez aplicativo de celular. Um de 11 anos sabe o que é de matemática? Em relação comparado ao que você vê no ensino superior. Se esse objetivo é só esse, você não precisa, né? Inclusive, grandes nomes da computação largaram as universidades, os seus respectivos cursos universitários, quando estavam ainda fazendo seus projetos. Então, Lamartine, no ensino superior, a parte da computação é extremamente funcional para rodar modelos matemáticos. Sim, com certeza. Hoje a gente transferiu muitas das nossas atividades para o computador. Então, você vai fazer simulação hoje em dia, é muito provável que você vai fazer no computador. Inclusive, hoje, o que acontece? Nenhum produto, praticamente, surge fisicamente, digamos assim, antes de ter uma simulação no computador. É o que as grandes empresas estão fazendo. Você vê, até as empresas de Fórmula 1, você vê direto esses simuladores dessas grandes empresas. Simulam todo no computador, faz a peça no computador, insere essa peça virtualmente no computador, tem um sistema lá de realidade virtual, onde o cara dirige o carro fictício, mas que já está um carro que, na realidade, ele está dirigindo ao modelo que está no computador. Então, tem um modelo lá, tem um modelo matemático, físico, não tem jeito, para depois construir a peça, né? Então, é isso aí. E não para. José Ricardo, fala Grande Luiz, parabéns pelo canal. Você sabe se tem canal de Química Superior? José Ricardo, é o seguinte, obrigado pelos parabéns em relação ao canal. Eu desconheço um canal de Química para nível superior. O que eu sei, os comentários de outras pessoas, é que também Química para nível fundamental e médio também é carente no Brasil. Em português, um canal que tenha realmente um certo diferencial, até onde eu sei. Nível superior, então, eu acho que não tem para Química. O mesmo problema acontece em Física. Física tem alguns canais voltados para nível fundamental e médio, canais de Física, mas não tem direcionado para Física nível superior. Até onde eu sei, tem alguns canais, alguns vídeos soltos, tem na Univesp TV, youtube.com/Univesp TV. Tem alguns cursos de Física, mas é o curso que foi gravado. Pegou um professor, gravou lá a aula dele do curso todo, acho que da Unicamp, e colocou no ar. Não nesse estilo de ter uma pessoa que faz uma apresentação de slide, que faz a manipulação. Até onde eu sei, em português, não tem, nem Física, nem Química. Vamos lá, deixa eu ver se eu pedi alguma coisa. José Ricardo, pois tenho certeza que você vai servir como referência para alguém que pensa em fazer um canal em outras áreas. Ô José, quem sabe, né? É legal, né, seu comentário. O NERC foi minha referência, por exemplo, né? O trabalho do jeito que ele faz, eu compacto com as ideias que ele faz. A diferença é que o NERC faz vídeos também longos, né? Eu prefiro fazer um vídeo curto. Quem sabe, né? Será que vai ser uma referência para outros canais? Nível superior? Não sei. Pode ser. Não dá para saber, né? Você fala, as suas aulas são impressionantemente compactas e informativas. Acho muito boas. Parabéns, você é fera, cara. O José Henrique falando que as minhas aulas são compactas e informativas. Eu tento fazer isso. Compacto e informativo. Você falou bem, né? Eu tento seguir a medida certa, né? E, claro, sempre tem que completar em outro material. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Não é o meu objetivo substituir livro. O livro é uma ferramenta junto com a videoaula. E não existe videoaula perfeita, vai sempre ter que ter livro. Não tem como um professor na videoaula, pode ser uma videoaula de 24 horas, você ficar 24 horas ouvindo falar de cálculo. Não vai ser tão completa quanto o livro, não tem como, simplesmente não tem como. Sim, então vamos ver aqui outra pergunta do nosso colega aqui, o José Ricardo. Eu cansei de entregar prova em branco no médio por não ter estudado. Beleza. É tenso ver os amigos te criticando por você preferir não colar. Pois é, José Ricardo, olha que interessante você dando seu testemunho aí, né? Que cansou de entregar a prova em branco e os caras dizendo que você, provavelmente dizer que você era otário, não sei o quê, né? Primeiro porque o brasileiro tem uma filosofia que quem é honesto é otário. Você já deve ter percebido isso. A nossa cultura é meio maluca, né? O cara que é honesto no Brasil é otário. Dá para acreditar nisso? Mas enfim, né? Daí um vídeo só disso para discutir. Aí acontece, você não quer fazer isso porque você está se enganando.
né? Você copiar aquilo lá, você está se enganando. E tem várias outras coisas depois na pra frente, né? Se você na sua vida adulta for fazer cópia, você vai ter sofrer problemas inclusive legais. Se você está no seu trabalho e fizer a cópia de um trabalho de outro colega, você vai ter problemas legais. Então, essa questão da cópia, ainda mais que a pessoa faz querendo passar, é um costume que infelizmente tem que ficar batendo sempre e tudo, né? Mas enfim, né? E existem pessoas que criticam, né? Pessoas que falam assim, olha só, quando você está na escola, exige que você faça tudo sozinho. Que tudo que você for fazer é você só, é a prova, é só você. Quando vai para o mercado de trabalho, quando vai para o mundo lá fora, diz que a grande chave hoje é trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Então você tem que fazer um trabalho colaborativo, né? Todo mundo ajuda. Só que na escola, dá para você fazer trabalho assim? Dá, é claro que dá. Só que também tem aquela parte de você tentar fazer a sua parte sozinho. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa fazendo um esporte, sei lá, ou entrando na academia. É o mesmo que querer que as outras pessoas façam o exercício da aeróbica e ele fique parado só assistindo. É claro que isso não vai ser útil para ele. Ele não vai crescer com aquilo, né? Ele não vai desenvolver por causa do que viu outra pessoa fazer. Ele tem que fazer realmente. Então, é a jogada, né? É a lei de Gerson. O brasileiro quer tomar vantagem em tudo. Mesmo que não seja honesto, o meio de se obter o resultado. Você já ouviu falar na lei de Gerson? Não, eu nunca ouvi falar da lei de Gerson, mas eu acho que eu vou botar no Google no instante e vai aparecer uma opção de resultado, né? A lei de Gerson. A gente tem esse costume, né? Deve ter várias razões históricas para isso, tem pessoas que fazem, inclusive, várias teorias sobre isso, do tal do jeitinho brasileiro, né? Brazilian Way, né? O pessoal fala em inglês. Mas é triste, né? Quem sabe a gente evolui para não ter questões desse tipo, né? Mas eu tô com você, eu prefiro entregar em branco do que fazer colado, né? Isso aí mas não é todo mundo que é assim, a gente tem que entender, né? E engraçado, sabe o que você comentar também, José? Você já reparou que, como tem muita gente que faz a pesca, ele sabe que é uma coisa que é errada, né? É desonesta, ele quer botar no bolo todo mundo. Ah, mas todo mundo cola, você tá fazendo uma pose aí dizendo que não colava, você colava sim, quando você fez. Eu duvido que você não colava. Por quê? O cara faz errado e para não se sentir mais culpado, ele quer que outra pessoa também esteja errada, claro, né? Então não, para essa pessoa que pensa assim, não, meu amigo, eu não fiz, meu amigo. Não é porque você faz, e muitas pessoas fazem, que eu preciso necessariamente ter feito. Existe pessoas honestas no Brasil, existe, meu filho. Não é todo mundo que é desonesto, não, né? Então, é exatamente assim que funciona. José Ricardo, isso se propaga até na pós-graduação, hein? Cansei de ver paper com mais de 8 autores, sendo que apenas 3 trabalharam nele. A famosa troca de favor brasileira da pesquisa. Ah, José Ricardo, isso acontece, viu? Por exemplo, eu vou escrever um artigo, aí eu coloco o seu nome no meu artigo. Você não fez nada nesse artigo. Aí você ganha lá, claro, um número de publicação. Aí depois, quando você for escrever o seu artigo, você coloca o meu nome também. Eu não vi nada no seu artigo, você coloca também. Para quê? Para ajudar a aumentar o número de publicação. Por que é assim? Porque o nosso sistema do CNPq CAPES é burro. O sistema do nosso CNPq CAPES hoje é para fazer isso, é quantidade, não qualidade. Você pode fazer 20 artigos no ano. Nenhum desses artigos tem nenhuma relevância no seu meio. Não foi citado, não teve nada. Mas para o CNPq você está ótimo, para a CAPES você está ótimo, porque você tem 20 artigos. Não é qualidade, né? Enquanto que outros lugares o que mede é a qualidade, o impacto daquele artigo, né? Mas, infelizmente, é o nosso sistema, né? E aí tem isso aí que você falou. Recentemente pegaram, na verdade, umas revistas médicas, né, aqui no Brasil, que divulgavam artigos cruzados, né? Uma revista divulgava artigos da outra para poder ajudar a subir o nível da outra. Isso deu uma confusão do caramba. A revista até perdeu alguns direitos lá, no ranking. Aconteceu recente isso daí. Aí, quer dizer, no Brasil, né? Aí a gente passa vergonha, né? Mas isso acontece em outros lugares no mundo, viu? Não se espante não, viu? Não é só aqui não. Severino, por que há certa demora as novas aulas? Por que há certa demora as novas aulas? Severino, o que está acontecendo é que o normal, o que eu conseguia fazer até o ano passado, em 2012, era uma videoaula por semana. Todo final de semana tinha uma videoaula, tá? Que eu não consigo fazer mais do que isso. Esse projeto no YouTube é um projeto à parte. Eu não sou um profissional do YouTube, digamos assim, não é o meu objetivo. Eu tenho uma profissão à parte, eu sou um professor universitário e esse meu projeto é um projeto extra, é algo que eu faço, um projeto social que eu faço à parte, tá? Então, o que acontece?
eu fazia uma vez por semana, né? Esse era, na verdade, eu queria continuar hoje. Só que nesse ano de 2012 aconteceram várias coisas na minha vida profissional, na minha vida pessoal, que me tomaram um pouco mais do meu tempo, de tal modo que eu não pude mais fazer uma vez por semana. Só para, por exemplo, mudei de estado. Eu morava no estado, fui para outro estado. Mudei de estado porque eu mudei de emprego, né? Então, aí quando eu mudei, nessa mudança, o local que eu usava para gravar, que era um local muito bom, silencioso, com toda a estrutura que eu precisava, de tranquilidade, eu podia fazer todo final de semana, não tenho, porque aqui já é outra realidade. Eu não conseguia organizar isso, então isso impede. Se eu tiver que gravar uma aula aqui, tem que ser bem à noite, porque faça cálculo da hora, etc. Depois a questão do tempo, né? Quando eu mudei para cá, nesse último tempo também, a família toma tempo também mais agora, claro, né? No início eu comentei que ano passado nasceu minha filha, então quem tem criança em casa sabe como é o trabalho de você ter uma criança em casa. É um trabalho maravilhoso, eu adoro ser pai. E agora demanda tempo, óbvio que demanda. Então todas essas coisas, juntando tudo, acabou convergindo para ter essa questão de eu não conseguir manter o ritmo que eu tinha antes. Mas 2014 tende a ter mudanças em relação à organização de horário. De repente eu consegui, quando eu me mudar, conseguir uma casa que seja um lugar mais interessante para fazer gravações. De repente também a minha filha também já entra em idade escolar, então já tem um outro tempo que eu posso aproveitar também. Então, a tendência é aumentar. Tinha certeza que se fosse depender de mim, era muito mais frequente. Só que não é a realidade que tem, tá? José Henrique, voltei. Já percebeu como a natureza não segue certo e errado? Não segue nenhuma constituição religiosamente ou politicamente correta? Ela busca apenas o quê? Com certeza. A natureza, na verdade, ela tem duas coisas. Primeiro, o equilíbrio, né? A natureza, ela se equilibra com uma facilidade muito grande, né? E a questão da lei do menor esforço. No que sentido, né? Você tentar ter o melhor ganho com o menor esforço, né? Aí, é claro, algumas pessoas acabam querendo inserir essa filosofia na vida dela, só que quer inserir de uma forma desonesta, né? Quando ela pensa em menor esforço, ela pensa em menor esforço no sentido de ser desonesto para poder ganhar mais em cima dos outros. Mas não é assim, na natureza não é assim, é que ela é otimizada. O sentido de ser lei do menor esforço é o sentido de otimização. Você precisa fazer uma certa atividade. Você pode reparar que todos os organismos biológicos eles são adaptados, otimizados para poder cumprir aquela atividade da melhor forma possível. Então, é nisso, né? Não é que você vai fazer de forma desonesta, é que você vai fazer o trabalho que tem que fazer, só que procurar fazer de uma maneira inteligente o suficiente, de maneira que você gaste menos energia e consiga um melhor resultado, né? Puxando um pouquinho a discussão, já que não tem nenhuma pergunta aqui, né, José Henrique? Se a gente for pensar o nosso sistema financeiro econômico, ele é totalmente desequilibrado, né? Se você for pensar, você estimula o acúmulo de riqueza, vivendo num sistema que é limitado, porque as riquezas são limitadas, a quantidade de água que existe é limitada, a quantidade de ouro que existe é limitada, a quantidade de minerais que existe é limitada, mas você aprega o acúmulo. Então, se você tem um lugar acumulando, vai ter falta em outro lugar, fato. Então, para ter a riqueza num lugar, você tem que ter a pobreza em outro lugar. Na verdade, para você ter a riqueza em poucos lugares, você tem que ter a pobreza em muitos lugares. Então, o nosso sistema é totalmente desequilibrado, né? Bem louco se a gente for pensar, né? A gente tem que pensar em algum sistema mais inteligente, né? Claro, não necessariamente os que já existem, né? Pode existir uma outra opção. Inclusive, quando a gente começa a conversar assim, as pessoas acham, não, ou é capitalismo ou é socialismo. Só existem essas duas possibilidades. Quer dizer que o ser humano não pode inventar outra coisa, né? Eu acho que pode sim, né? Alguma alternativa que tenha um equilíbrio. Redivan, Platão tinha em sua escola de filosofia escrito algo parecido com: quem não sabe matemática cai fora daqui. Se for verdade, né, pode ser tá em conta, em lenda também, vai adicionando muita coisa esse pessoal todo, não sabe matemática, cai fora daqui. Não, aí a gente entra em outro mérito, né? Que que é uma coisa que eu não acho legal e eu também não concordo. Tem pessoas que medem a inteligência das outras pelo conhecimento que elas têm em matemática. E para mim isso é totalmente idiota, né? E errado. O cara não sabe matemática não quer dizer que ele é menos inteligente do que aquela pessoa que sabe. Porque o que eu acredito eu acredito muito numa frase de Einstein, que é o seguinte, né? Se você julgar um peixe
pela sua habilidade de escalar uma árvore, ele vai passar a vida inteira achando que é um idiota. E é exatamente isso que a gente faz no nosso sistema de ensino, e principalmente no ensino fundamental e médio. O aluno que não sabe matemática é o burrinho, e o aluno que sabe matemática é o gêniozinho da turma, né? Por que isso? Por que aquele menino que é muito bom em português não é o gênio da turma? Não vejo qual a diferença entre você ser um gênio em matemática e ser um gênio em português. Eu não vejo diferença. Então, na verdade, a gente tem uma concepção de achar que não sabe matemática é burrinho. Eu sou totalmente fora dessa questão aí. Para mim não tem isso, você não precisa. É aquela história do peixe, né? Vai pegar o peixe, vai medir como é que o peixe escala na árvore. Eu acho que você tem a teoria das inteligências múltiplas, né? Cada pessoa tem sua habilidade específica, né? Então você não tem que julgar se a pessoa é inteligente ou não, se ele sabe matemática ou se ele não sabe, né? É claro, se na escola de Platão se era para ensinar matemática, ele queria só a pessoa saber matemática, para ele não ter que trabalhar com a pessoa que não sabia, né? Mas enfim, é só um comentário essa questão. Não foi exatamente o que você falou, Regivan, mas eu sou contra essa ideia de que não sabe matemática, se ser matemática, então sou inteligente. Para mim essa implicação não é válida. E o contrário também, né? Aquela implicação que o pessoal quer fazer, se sou inteligente, então ser matemática também não é válido, porque inteligência é uma coisa muito mais abrangente. José Henrique, a minha conclusão é que todo ser humano tem a capacidade para estudar matemática e filosofia, porque está dentro da capacidade da intuição do ser humano. Acho que não há desculpa para não compreender. Olha, José Henrique, interessante você falar isso aqui. Não sei se você já leu o livro que eu falei antes. O livro chama-se O Gênio da Matemática. Procure esse livro, O Gênio da Matemática. E tem uma coisa interessante que ele fala nesse livro, que é o seguinte. Vou digitando aqui, ó. Ele fala que todo ser humano saudável é capaz de aprender matemática. Então, vamos lá. Todo ser humano saudável é capaz de aprender matemática. Entretanto, existem pessoas que se destacam por ter uma habilidade natural, ter um talento, digamos assim. E aí, um exemplo bom para compreender isso é, por exemplo, a corrida de São Silvestre. Se eu quiser, eu posso me preparar durante todo o ano e correr no final do ano a maratona lá de São Silvestre. No caso, no início do ano, né? A maratona de São Silvestre, certo? Eu vou chegar em primeiro? Muito improvável. Muito provavelmente não. Porque eu não tenho um talento, eu não tenho uma aptidão atlética, eu não tenho, digamos assim, eu não tenho a biologia para isso. E eu posso treinar 5 anos e muito provável que eu não vá ser o campeão. Muito provável. É claro que a vida não é tão determinística assim, né? Mas a questão é, toda pessoa saudável pode treinar durante um ano e correr a maratona de São Silvestre. Ele passou um caminhão aqui agora, deixa eu repetir. Toda pessoa saudável pode treinar o ano inteiro e correr a maratona de São Silvestre. Ele vai ganhar a maratona? Dificilmente. Porque o que vai acontecer é que o cara que é bem treinado, que já tem um talento para coisa, que treinou também, se preparou, é que vai ser o campeão. A mesma coisa a gente pode falar da matemática. Se você treinar, certo? Se você tiver o esforço, você vai aprender aquela base que você precisa, principalmente aqueles conteúdos de ensino fundamental e médio. Você vai ser um gênio, você vai criar teorias completamente novas, vai ser um potencial na matemática? De novo, não é determinístico isso que eu vou falar, mas é improvável. Se você não tem um talento, é improvável. Então, o que acontece? Em qualquer coisa na vida você tem um talento, a pessoa que tem um talento, e tem a pessoa do treino. Quando você consegue ter na mesma pessoa as duas coisas, o talento e o treino, aí a pessoa é o que chega no topo, digamos assim, é o que muda, é o que é revolucionário. É o campeão lá da São Silvestre. Quando você só tem só o treino, muito provavelmente o cara não vai conseguir aprender o que precisa, vai conseguir cumprir suas tarefas, vai conseguir ficar na média, mas não vai conseguir mudar, criar novos paradigmas. Muito improvável. Se o cara só tem o talento, mas não treina, também não vai chegar muito longe. Porque todo grande gênio também trabalhou muito até chegar onde chegou. Não foi assim, da noite para o dia, que ele fez tudo o que precisava fazer e sem trabalhar, sem nada. Então, é treino e talento. São as duas coisas, tá? E matemática não é diferente. Matemática é como qualquer outra coisa do conhecimento humano. Tem treino, tem talento. Regivan, bicho, então tem ser humano doente demais nesse mundo, pois uma boa parte da mesma não tem capacidade de matemática. Não, Regivan, né? É engraçado que esse livro é polêmico nesse sentido, quando ele fala que todo ser humano saudável é capaz de aprender matemática. Na verdade, eu acho que ele é mais específico. Ele fala que todo cérebro saudável, ele vai logo no cérebro, né? Todo cérebro saudável é capaz de aprender matemática. Aí a pessoa fala, aí professor, então eu sou doente, eu não aprendo e tal. Não, você não é doente, você só não é treinado.
ou às vezes você não tem nem o talento e nem é treinado. Aí realmente você não vai conseguir desenvolver. Mas isso é em qualquer coisa. Se eu pegar um violão aqui agora, eu acho que nem eu tenho talento e nem tenho treino. Eu não vou conseguir tocar esse violão. Agora, se eu treinar, eu vou conseguir, depois de um certo tempo, tocar esse violão. Vou chegar a ser, ou vou chegar a ser um grande violinista? Não. Vou chegar, se eu começar a treinar guitarra, será que eu vou chegar a ser um Slash lá do Guns N' Roses? Provavelmente não. Vou conseguir tocar uma música do Guns N' Roses? É capaz. Então, é o treino e o talento aí na história, né? Bom, eu acho que você quis dizer estúpidos, né? Complicado é colocar ideias abstratas da matemática na cabeça de alguns estúpidos, pois eles querem tudo tem aplicação prática. Pois é, Sereno. Existe uma mania da prática, né, na matemática. Para que serve isso? O cara de matemática usa isso toda hora. Engraçado que se você for raciocinar, 90% do que você estudou no seu ensino fundamental e médio, de todas as disciplinas, você não usa, entre aspas, na prática, no seu dia a dia. Por exemplo, eu não vou comprar pão ali na padaria e vou fazer uma reação química durante o caminho, muito improvável. Eu não vou ficar sabendo se Capitu traiu ou não o Bentinho. Eu não vou ter essa aplicação. Mas, claro, que tem um enriquecimento teórico, conhecimento cultural, de você estudar aquilo que a sociedade já produziu. Mas em matemática, toda hora, para que eu uso isso? Para que eu uso isso? Não, matemática não é... A matemática, a preocupação dela, principalmente a matemática moderna, não é com, entre aspas, aplicar. Aplicar é outra área, é engenharia. Engenharia, sim, está preocupada em aplicar. A matemática está preocupada na teoria, está preocupada no desenvolvimento teórico, na formalização, na demonstração, disso tudo. Pode ter uma aplicação prática depois? Pode, como se mostrou realmente que aconteceu. Muita matemática foi aplicada e é aplicada hoje em dia. Mas isso não quer dizer que a matemática é isso, entendeu? E as pessoas confundem essa história toda hora, você está dando aula, para que serve isso? Para que serve isso? Por quê? Ele está tão acostumado a ter ouvido sempre falar das coisas que, entre aspas, têm aplicação prática, que só pensam nisso. E outra, a pessoa esquece que tem certos assuntos que têm aplicação teórica, que aplica-se dentro da teoria, que pode ser importante depois, essa teoria, para criar uma prática. Então, mas quando a pessoa fala aplicação, só pensa na aplicação, entre aspas, do cotidiano, da vida real, do palpável, né? Não, você pode ter aplicações teóricas, conteúdos que são aplicados teoricamente, né? Sim, e claro, é aquela história, né? Tem que ter, é como eu estou falando, né? Não, Yuri, eu falei, inclusive, antes, Yuri, não sei se você pegou essa parte, que o engenheiro está preocupado com a aplicação, ótimo, e o matemático com a teoria, ótimo, um complementa o outro. Se a gente ficar só no mundo das ideias, se a gente ficar só no mundo filosófico das ideias da matemática, provavelmente a gente não ia ter nada da tecnologia que a gente tem hoje. Muito provavelmente a gente já está ainda do mesmo jeito que a gente estava há 3 mil anos atrás. Concordo com você em relação a isso. A gente está preocupado só com a teoria e tudo. Mas se a gente fica só preocupado na prática, não desenvolve teoria. E aí chega um momento que você não consegue mais fazer nada na prática, porque não tem a teoria para poder suportar. Isso já acontece hoje, inclusive. Tem vários desafios hoje na engenharia que não estão conseguindo resolver, não é porque não existe a ferramenta, é porque não existe a teoria para criar aquela ferramenta. Então, são dois profissionais que têm a sua utilidade na sociedade. O profissional que é o matemático e o profissional que é o engenheiro. Em momento nenhum, se ficou parecendo isso, não é isso, em momento nenhum estou dizendo que não é útil o engenheiro. Claro que é, óbvio que é. Eu estou falando só que a pessoa fica, que ele é treinado para pensar só em prática e esquece que tem que existir teoria, né? E aí ele tende a achar que a teoria não serve para nada, é bobagem, e que a prática, assim, é o que é importante. Então, os dois estão errados. A pessoa que só acha que a teoria é importante e a prática não é, está errado. E a pessoa que acha que a prática só é importante e a teoria não é, também está errado. É um complemento aí, tá? Você tem que ter os dois profissionais, né? Então, gente, bom, é isso aí, tá? Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado em relação ao que a gente discutiu aqui, tá? O Severino está falando que achou importante a minha negócio da teoria, o Yuri também achando, concordo, exato, eu concordo. A pergunta do Yuri e do Severino uma completa a outra, né? Com certeza você tem a utilidade dos dois profissionais, o cara para preocupar em aplicação, o cara para preocupar em teoria. O cara que fica só preocupado em teoria achando que é o mais importante, e o cara que só preocupa em aplicação achando que é o mais importante, fica um choque aqui e fica um discurso idiota. E quem é da área da matemática, existe uma briga grande entre matemática aplicada, matemática pura, matemática voltada para a educação, porque fica nessa bobagem de achar o que é mais útil do que o que, não sei o quê, e você chega a lugar nenhum. O importante é, tudo que tem de aplicação hoje veio de alguma coisa teórica, que foi criada há 2 mil anos atrás. E que há 2 mil anos atrás, ninguém sonhava com aquilo. Quem que há 2 mil anos atrás ia sonhar com o celular, com o computador, com a internet? 2, 3 mil anos atrás.
há 700 anos atrás. E mesmo assim os matemáticos deixaram de trabalhar? Eles deixaram de produzir a teoria? Eles ficaram, não, eu não vou produzir essa teoria porque não vai servir para nada. Não serve para nada no meu dia a dia de hoje, eu não vou inventar. Você já imaginou como é que a gente está hoje? Se ele tivesse inventado aquela teoria? Ele está fazendo o quê? Então, tem que ter, gente. Tem que ter a teoria e tem que ter a prática. Os dois são importantes. Bom, gente, então, um próximo Hangout a gente pode marcar depois, tá? A gente pode... O Will já está cobrando aqui um próximo Hangout. A gente vai lá tentar, com certeza, depois fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham deixado para tirar algumas dúvidas. Vai ficar disponível, por enquanto, essa versão completa no YouTube. Eu devo fazer depois uma versão curta. Talvez até eu deixe as duas, a curta e a longa, para quem quiser assistir. Mas, com certeza, assistir 3 horas de vídeo é muito longo, né? Mas, enfim, espero que tenham gostado. Até uma próxima. E um abração aí. Obrigado pelo suporte. Não esqueça lá de indicar, né, o canal para os seus colegas que de repente estão fazendo a disciplina que você já fez, né? Eu espero que eles possam ajudar também os seus colegas, como de repente ajudou vocês. E é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente conversou por aqui, tá bom? Surgiu o assunto de tudo aqui. Alô? Então um abraço aí, tá? A gente se vê na próxima vez e foi muito legal, foi muito bacana. Viu? Até mais, gente. Tchau.